Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao podcast do Estúdio Master Mais. Esse é o nosso episódio número 2. Eu sou Vanessa Cuano e esse é um espaço para fazermos um bate-papo sobre longevidade. Nós, do Estúdio Master Mais, queremos fazer a diferença na sua jornada rumo ao seu futuro. E hoje o tema é muito especial para nós mulheres. E por isso nós não temos uma só convidada. São 3 convidadas ilustres. Mulheres que inspiram, mulheres que impactam positivamente toda a sociedade e principalmente se movimentam. Então sejam bem-vindas, Carmen, Lígia e Karina. Eu quero que vocês se apresentem, tá, para a nossa comunidade. Nós vamos começar pela Carmen, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou falando um pouquinho por que elas estão aqui, por que elas foram convidadas, e daí, imediatamente, elas já fazem a apresentação. Tranquilo? Então, a Carmen, ela é juíza, né, da Vara da Família. E ela é muito especial para mim, porque tem um olhar muito humano, sensível e principalmente acolhedor para tudo que ela faz. Então a Carmen faz aula comigo há mais de 10 anos e as nossas aulas são pequenos papos filosóficos sobre as mazelas da sociedade, né? Então ela tem um lugar muito especial no meu coração e por isso que ela está aqui hoje. Carmen, por favor, pode se apresentar. Olá, pessoal, boa noite. Vanessa, querida, boa noite. Queridas companheiras de bancada, é um prazer, agradeço muito a oportunidade, agradeço o convite, fico muito honrada e muito feliz de estar aqui nesse momento. Meu nome é Carmen Lúcia Rodrigues Ramajo, eu sou juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Paraná e sou há 14 anos, mais ou menos, titular da 2ª Vara de Família de Maringá. Sou mãe de 2, tenho um médico e um jornalista. Sou aluna da Vanessa há mais de 10 anos, como ela falou. Sou mestre em Direito, casada. Meu companheiro é o Sérgio, que sempre me acompanha nas minhas aventuras. Tenho 2 filhotes de 4 patas, o Deco e o Luiz Figo. Que mais sobre mim? Adoro cozinhar e pretendo ter uma terceira idade saudável, plena e em movimento. Simples assim, né? Simples, fácil. Rumo ao 100 em movimento. Em movimento. Saudável. Karina Miyake da Silveira. Não tenho nem palavras para agradecer ela estar aqui hoje. Ela vai se apresentar, mas eu tenho que adiantar alguma coisa para poder falar do convite. Ela é diretora da SEMES Academia e uma mulher muito inspiradora, porque ela saiu realmente daquela zona de conforto e foi peitar várias coisas aí para as mulheres que ela vai apresentar para vocês. Porém, eu fui estagiária da SEMES Academia desde 1999, vou ter que falar, já que a gente está falando de longevidade, né? Fui estagiária, fui professora, fui coordenadora. Então, uma empresa que tem um olhar muito diferenciado para os seus colaboradores. Então, fiquei lá há mais de 20 anos e hoje ainda somos parceiros, né? Trabalhamos na mesma área, mas sempre com a mesma parceria. Nos momentos mais difíceis e frágeis da minha vida, tive sempre os braços abertos da Karina, o abraço acolhedor sempre foi dela. Então, para mim, sem palavras, a honra de tê-la aqui com a gente. Pode se apresentar, Karina. Olá, eu sou a Karina Miyake da Silveira. Vanessa, você fez uma retrospectiva aqui em 1999. É isso mesmo. Queria agradecer muito o convite. Estou muito honrada de estar aqui participando também com as colegas, com a Lígia e com a Carmen. É um prazer participar desse bate-papo. Bom, a nossa história começa com o esporte. Então, nós somos praticantes da modalidade de judô. A SEMES é uma empresa familiar. Então, nós começamos lá desde 1996. E o que a gente traz de mais assim, significativo nessa trajetória toda é o quanto o esporte ele impacta a vida das pessoas. Quanto o exercício físico causa benefício. Desde o bebezinho que começa a fazer a natação até a terceira idade. Então, a gente busca trabalhar isso dentro das nossas empresas e dos nossos parceiros, para que nós tenhamos pessoas ativas até quando, né, Deus permitir durar aí, que vamos chegar aos 100 anos, viu Carmen? Tá bom?
E agora, Lígia Blanco. Meu contato com a Lígia é mais recente, porém não menos intenso, né, Lígia? A Lígia veio participar conosco do Estúdio Master Mais, em parceria com a Rede Feminina de Combate ao Câncer e o Conecta Delas, que a Lígia é uma das idealizadoras, né? Depois ela vai falar também um pouquinho sobre isso. E desde então, aí participamos de várias reuniões juntas, fui assistir várias palestras da Lígia, mentoria, então não é nem um pouco menos intensa a nossa relação, né? Mas uma mulher que inspira pela sua energia, contagia todo mundo que está ao seu redor, né? Então essa luz toda é que nos faz olhar e falar, esta mulher é inspiradora. Bom, boa noite a todas. Eu estou assim muito honrada em ter a oportunidade de compartilhar aquilo que eu acredito e tenho vivenciado na minha carreira. Então, boa noite, Carmen. Prazer conhecê-la, Karina, que eu já conheço. Vanessa, foi uma conexão, né? Assim, primeiro momento, então, quando eu recebi o convite da Rede Feminina de Combate ao Câncer, o qual já tive a oportunidade de ser embaixadora e também contribuir com a rede, eu confesso que eu fiquei um pouco apreensiva. Eu pensei, gente, imagina correr 7 quilômetros, eu não ajo dos meus 3 dígitos. E aí me apresentaram o Estúdio Master Mais e eu fiquei encantada com o trabalho que eles desenvolvem aqui e a conexão com a Vanessa foi assim de primeira, né? E aí eu tenho acompanhado e faço aqui parte porque eu quero ter longevidade. Eu achei que eu não era capaz, confesso a vocês, mas foi incrível e eu estou aqui para contribuir cada vez mais e vocês contribuírem comigo. E eu sou empresária, palestrante, estou à frente, juntamente com a minha sócia, Roberta Raposo, na importadora e exportadora. Então nós completamos ano passado 20 anos como empresária e ajudando empresas a importar e exportar os seus produtos. E é um desafio grande porque o nosso país não tem aí uma cultura em comércio exterior. Então há 20 anos, 2 mulheres, né, num mundo e aí bem mais favorecido pelo mundo masculino e nós temos ocupado o nosso espaço e temos aí realizado grandes negócios para as empresas daqui de Maringá e região e também tem uma empresa de posicionamento empreendedor, que é a Lígia Blanco, palestras e treinamentos, e estou à frente do Conecta Delas, sou idealizadora, né, uma empresa que tem aí uma comunidade de mulheres empreendedoras, que uma apoiando a outra. Eu sou muito grata por todo o apoio da Vanessa, né, que está lá conosco também, ajudando outras empresárias a se desafiarem aí no mundo dos negócios e a se posicionarem. Então, é isso que eu tenho feito no meu dia a dia. Muito bem. Vocês viram que coisa mais linda, né? Independente das áreas, independente da história de vida de cada uma, todas com uma visão de levar alguma coisa de diferente, né? Fazer essas mudanças sociais no mundo que está envelhecendo como o nosso, né? Então eu queria que vocês contassem um pouquinho para nós, como foi, tipo, a virada de chave, vamos dizer assim, quando que vocês perceberam que vocês podiam mais, que vocês podiam arregaçar as mangas, estufar o peito e falar, nós como mulheres podemos mais nesse mercado de trabalho, nessa sociedade que a gente está aí. Então, qual foi a virada de chave? Vou começar, então. Bom, como eu comentei com vocês, a gente veio, uma empresa familiar que veio do esporte. Então, a parte de gestão não era a parte principal, né, do nosso escopo, ali, do nosso conhecimento. E no decorrer dessa trajetória, nós fomos tendo que nos capacitar, né, para perdurar no mercado, né? A Semes é uma empresa de 28 anos, então é bastante tempo, então trazendo inovação, tecnologia. E uma das vertentes que eu acredito que tenha sido a virada de chave, realmente, foi participar mais do associativismo. Quando nós nos juntamos com empresas parceiras, empresas do mesmo segmento, para alavancar o segmento, né? Então, através do programa Empreender, que está acoplado dentro da associação comercial, nós fundamos um núcleo setorial com várias empresas do mesmo segmento e dali nós fomos desdobrando e avançando e trazendo conquistas para a cidade, para o segmento, até que ano passado eu fui convidada a presidir o Conselho da Mulher Empresária. Então, hoje eu estou como presidente do Assim Mulher, né, à frente ali de 50 empresárias,
trabalhando a liderança feminina, o como a mulher pode se destacar na sua empresa, na comunidade, à frente de entidades, né? O como a mulher pode ser protagonista, não só do seu negócio, mas qual legado ela pode deixar para a nossa cidade, para a nossa comunidade. É um desafio, porque ali são todas voluntárias, então não necessariamente precisariam estar ali, comprometidas com o seu horário, com as participações, mas doam uma parte do seu tempo porque acreditam e têm o propósito de que a contribuição e o associativismo ele faz o bem para toda a comunidade. São conexões do bem, né? Conexões do bem. Para todo mundo crescer. E eu acho que esse é o grande diferencial da mulher, né? Que a mulher tem muito mais essa visão. Não é só focado na lucratividade, em como crescer aos trancos e barrancos, mas na mulher tem uma visão mais sensível de negócio, né? Então, vamos lá, Lígia, conte um pouquinho para nós qual foi a sua virada de chave. Bom, eu estava aqui pensando, né, com relação a essa questão da virada de chave, e eu queria compartilhar algo que veio da minha família. Eu venho de uma família desafiadora financeiramente, e eu sempre quis ter um negócio. Mas meu pai é operário, minha mãe dona de casa, mas meu pai sempre me dizia: conhecimento era poder. Que através do conhecimento eu poderia, então, conquistar todos os meus sonhos. E eu tive a oportunidade de estudar no colégio particular, foi muito desafio, porque ganhava 50% de bolsa e com muita dificuldade ele conseguia pagar para que eu estivesse lá. E ele me dizia também o seguinte, que o ambiente dentro, né, ele não tinha muito estudo, mas dentro da sabedoria dele, que o ambiente mudava as pessoas. Então, estando naquele colégio, eu vi o quê? As pessoas querendo fazer faculdade, né, querendo fazer curso de inglês, cursos, e aquilo me incentivava a também querer fazer faculdade, crescer. Então, eu acredito muito no ambiente, e isso eu trouxe, né, de toda a minha trajetória. E pensando sempre nisso, eu sempre quis estar com pessoas melhores que eu, que tivessem sonhos, projetos, desafios. Então eu acredito que essa virada de chave veio da minha família, que eu fui trazendo, e eu trago isso para tudo que eu vou fazer na minha vida. Eu quero estar com pessoas melhores que eu quero estar com pessoas que falem de resultados, que falem de projetos. E é o que eu tenho levado para as outras pessoas. E através desse conhecimento, de estar com pessoas que têm sede do conhecimento, que estão buscando, eu tenho conseguido alcançar os meus sonhos, realizar os meus objetivos. E compartilhar isso com outras pessoas tem sido incrível. E quando você comenta, né, que nós temos esse olhar sensível, que não é só para você, se eu tenho conseguido dentro dos desafios, né, das circunstâncias desafiadoras de onde eu saí e o que eu tenho conquistado, outras pessoas também podem. Então, eu quero levar isso para outras pessoas, é o que nós temos feito no Conecta Delas e também em outros ambientes, outros ecossistemas. Eu sempre busco estar em um ecossistema que fale, né, de resultados, que ajude, que apoie outras pessoas. Então, eu acredito que a minha virada de chave começou através dessa educação, que não tinha... economicamente era muito desafiadora, mas sempre teve muito apoio e me incentivou a estar em ambientes melhores, o qual me incentivavam sempre a estar e também conquistar, mesmo dentro das dificuldades. Então eu lembro que eu sonhava em ter uma empresa e as pessoas falavam: nossa, mas como assim? De onde você tirou isso? Né? Com pai operário, mãe dona de casa, e eu sempre quis ter uma empresa. Eu quero conhecer o mundo. Não consigo conhecer nem. E buscando conhecimento, estando com pessoas, né, que falem de resultados, que entendem que o conhecimento muda as pessoas, que o conhecimento realmente é poder. Eu tive a oportunidade de conhecer mais de 30 países, né, ir para a China mais de 19 vezes. Então, assim, se a gente olhar para a trajetória, é possível. Eu consigo dizer, e hoje com muito orgulho disso, de que é possível e que todo mundo pode conquistar os seus sonhos. Ô, Lígia, fala pra gente quantas mulheres você impacta no Conecta Delas. Nós começamos, né, no auge da pandemia, em 6 de abril de 2020 e até agora. E assim, nós começamos com uma semana da Mulher contra a Crise, ninguém tinha intenção de nada. O objetivo era tirar o foco do problema e nos unir
né? O que uma podia colaborar com a outra, e aí surgiu um grande movimento. Hoje nós somos uma comunidade e já impactamos mais de 40 mil mulheres no Brasil e no mundo. Então, assim, eu acredito nisso. Eu acredito arrepia, que é possível, gente, né? porque é verdade. Eu não quero me emocionar. Porque a gente vê o quanto esse apoio real, esse apoio de verdade, né? De você se colocar realmente no lugar do outro. Eu entendo que quando eu ajudo, eu estou sendo ajudado. Então, o quanto nesse período da pandemia, imagine, todas as fronteiras estavam fechadas, eu não conseguia fazer nada, não entrava uma carga, não saía nada. Então, assim, uma situação muito desafiadora. E quando eu tirei o foco do problema, os meus problemas também começaram a ser, eu também comecei a encontrar soluções. E é isso, né? Carmen, vamos lá, sua virada de chave, Carmen. Então, eu estava pensando, enquanto eu ouvia a Karina e falar, logo que a Karina começou, eu já comecei a pensar nisso. Eu acho que eu não tenho uma virada de chave. Eu acho que meio como a Lígia não tem uma virada. Eu acho que eu sou fruto de uma história, fruto de um caminho percorrido, né? Meu pai era juiz, foi juiz em Maringá por muitos anos, então eu nasci filha de juiz e eu cresci ouvindo o meu pai dizer: marido não casamento não é profissão, marido não é patrão. Então, desde muito pequena, meu pai, ele é filho de uma mãe viúva. Meu pai ficou órfão de pai aos 8 anos de idade. Então, ele se criou numa família com uma mãe viúva, semi-analfabeta, com 8 filhos para criar, com muita dificuldade, porque ela era a dependente de um marido que veio a falecer antes da hora e com todas as dificuldades de uma mulher inexperiente na vida. Então, e meu pai não teve filhos. Ele teve 3 filhas, eram todas mulheres. Eu falo que Deus põe os desafios, né, na altura do que a gente consegue levar. E ele foi desafiado com essa história de vida dele e para completar 3 filhas mulheres. E ele teve esse cuidado, esse olhar de criar 3 mulheres que fossem independentes, que não passassem pelo que a mãe dele passou. Que não passassem por aquela situação de desamparo porque perdeu o provedor, o cuidador. Então nós somos criadas, nós 3, para sermos muito independentes e muito determinadas. E assim, sempre meu pai valorizou muito a família, os filhos, o casamento, mas ele sempre deixou muito claro que isso não era a prioridade da vida. Trabalhe, estude, tenha o seu dinheiro, cuide da sua vida. Se aparecer um bom parceiro, ótimo. Case e tenha seus filhos, mas isso não é o seu foco. Então, desde muito cedo, ele nos direcionou para sermos mulheres independentes. Eu queria tudo na vida menos ser juíza. Porque eu era... Pequeno detalhe. Pequeno detalhe. Eu era a filha mais velha e tinha uma afinidade, sempre tive uma aproximação com meu pai. Eu tenho o nome da minha avó paterna, eu tenho um gênio mais parecido com ele, eu sou fisicamente parecido com ele. A gente sempre teve uma identificação. E eu falava, eu quero tudo menos a vida dele, porque ele trabalha muito, a vida dele é muito cansativa, é muita limitação, é muito... Não quero isso para mim, eu quero qualquer coisa menos isso. Mas tem coisa na vida que a gente não escolhe, né? Que acontece. E eu fui pro direito, também sem muito saber, 17 anos, aquela coisa, a gente não sabe muito bem o que a gente quer, né? Fui meio lá, não sei o que eu faço, já que eu não sei, vou pro direito, pelo menos tem livro em casa. Olha a maturidade do pensamento. Pelo menos tem livro em casa, não preciso pagar livro. Fui pro direito. Logo nos primeiros tempos eu já me apaixonei pelo direito. E aí, então tá, eu não quero ser juíza, continuo não querendo, mas eu vou trabalhar com direito, só não quero ser juíza. E a vida foi indo, foi me levando. Eu comecei a trabalhar na Justiça Federal, logo que abriu a primeira vara federal em Maringá. Eu era servidora, trabalhei com um juiz maravilhoso, que é o Dr. Fernando Quadros da Silva, que hoje é o presidente do Tribunal Regional Federal. É maravilhoso, né? E um juiz que tinha uma visão de mundo e de jeito de viver muito diferente do meu pai. Ele era um juiz já bem muito mais moderno, tal. Enquanto meu pai trabalhava dia e noite, ele sempre dizia: tem horário para trabalhar, tem horário para viver, tem horário para ter lazer, a gente não pode viver só do trabalho. E aí, talvez essa seja a virada de chave, eu comecei a ver que eu podia ser o que o meu pai era, porque eu sempre o admirei muito, e eu comecei a trabalhar com ele muito cedo, ele me levou para o fórum muito cedo com ele, e eu gostava daquilo. E ao mesmo tempo eu vi que eu podia fazer aquilo que ele fazia tão bem e que eu admirava tanto, mas que eu podia ter um jeito um pouco mais leve de viver, um pouco menos, enfim, difícil como era a vida dele. E com a maturidade, enfim, a gente começa a perceber, né, que não precisa repetir todas as histórias. E
Acabei passando no concurso muito cedo, aos 24 anos eu já era juíza de direito. Para quem não queria ser juíza, né? Para quem não queria ser juíza, aos Muito 24 nova, anos eu ingressei, muito nova, ingressei na carreira em dezembro de 94, em fevereiro de 95 eu casei. Então, assim, tudo emboladinho. E aí foi. E uma coisa que eu sempre fui muito apaixonada é gente. Eu gosto muito de gente, a Vanessa sabe, eu gosto de gente, eu gosto de pessoas, eu gosto de ouvir, eu gosto de participar. E a profissão da magistratura tem isso de bom, ela permite que a gente esteja entre pessoas. E aí vem a vara de família como uma escolha inevitável. Para quem gosta de gente, o melhor lugar para se estar é numa vara de família, onde os problemas são pessoas, não é dinheiro, não são coisas, os problemas lá são pessoas. E ter essa percepção de que com o meu trabalho eu posso impactar a vida das pessoas que me procuram, não só das mulheres, mas também das mulheres, que nas relações familiares, na maioria das vezes, são as mais frágeis nessa relação, porque talvez não tenham tido esta base familiar que nós três aqui tivemos, 4, porque a Vanessa tem uma história muito semelhante, né? Não tenham tido essa base familiar de apoio e de suporte. A mulher, muitas vezes, ela sai do casamento muito fragilizada, muito prejudicada. Então, poder, de alguma forma, contribuir para que essas famílias se reorganizem, que esses casais passem por esse momento difícil de uma maneira menos traumática, é muito gratificante. E eu fico muito feliz. É cansativo, é pesado. Tem hora que eu paro e falo, puxa, eu devia ter seguido lá meu instinto inicial e não sido juíza. Mas é muito bom e é muito gratificante a gente ver como o mundo, apesar de tudo, está se tornando um lugar melhor para as mulheres e vai ficar ainda melhor. Vocês são prova disso, né? Você sabia que a Karina também é formada em Direito? Sei! Né? Você sabia que ela ensinou meus filhos a nadar? Eles aprenderam na SEMSA. Ah, não, foi a Ju, né? Não, foi a Ju, mas foi a SEMS que aprendeu a nadar. Elas não foram professoras. E o Fernando foi meu professor. O doutor Fernando fez Dr. Fernando professor. A vida é cíclica, né? As coisas se interligam, a gente tá sempre ligado. É que eu falei no começo, né? Cada uma com a sua história de vida, né? Vieram de lugares e famílias totalmente diferentes, mas sempre ali o rumo de quem tem um propósito, né? Sempre se encontra ali na... Vanessa, tem uma fala da Angela Davis, ela fala que quando uma mulher negra ascende, a sociedade inteira vai com ela. Eu acho que a gente pode aplicar isso para qualquer mulher. Quando uma mulher ascende, ela leva com ela a sociedade, porque a mulher ela tem essa coisa, né? Ela tem os filhos, ela tem a família, ela tem esse olhar mais para o outro, e mais, é próprio do gênero. Então, quando uma mulher ascende, ela ascende a sociedade, ela leva todo mundo junto, né? É isso mesmo. Então, nós aqui na bancada temos 40 mais, 50 mais. Tem que falar. Né? Eu já entreguei, né? Eu já falei que eu passei aos 24, 94, todo mundo já fez a conta. Já fez as continhas rápido. Essas coisas as pessoas fazem rápido, né? As continhas. E nós estamos vivendo em uma sociedade que está envelhecendo, né? E eu costumo sempre dizer o seguinte, que quando a gente foi criado, né? Quando criança, adolescente, você é criado para quê? A educação é para quê? Para você ter uma vida adulta de sucesso, né? Para você trabalhar, para você ganhar dinheiro, constituir sua família. Então, nós somos condicionados a isso. Mas lá na infância, a gente nunca foi instruído a pensar na construção do envelhecimento, da velhice, né? E a longevidade chegou. Né? A tão sonhada longevidade a gente já alcançou. Porém, os patamares de saúde e os patamares sociais não cresceram na mesma proporção, né? Então, por isso que a gente está aí num mundo que envelhece, mas envelhece de uma forma ainda não muito positiva, né? E eu acho que a gente está abrindo esses espaços para que a gente consiga construir uma longevidade mais ativa, com mais propósito, né? Então, eu queria saber de vocês, assim, o que vocês pensam agora para o futuro? Estava até conversando com a Carmen a última vez que a gente, que ela estava fazendo aula, que eu estava lá no salão, que agora vai começar um projeto de não sei o quê. Então, nós estamos começando, né? Nós estamos no nosso auge profissional, porém queremos muito mais. E parar não é uma opção.
Então, vamos lá. O que vocês pensam, que movimento vocês estão pensando em fazer para ir alcançar, ir mais além do que nós já estamos? Quer começar, Lígia? Estou aqui analisando. Difícil, né? Tá vendo como a gente não foi educado para pensar, né, no amanhã. E até interessante, Vanessa, quando você, falando da virada de chave, que eu comentei que não tinha, mas o ano passado, quando eu dei o sim para participar daquele desafio que você propôs junto com a Rede Feminina de Combate ao Câncer, aquele momento foi uma virada de chave. O que acontecia? Eu vinha num momento de trabalho, né, dedicação, só que eu não pensava no meu corpo. Eu não no primeiro eu, né? No que realmente é importante. Eu estava muito pensando no negócio, né, do crescimento. E aí, quando veio aquele desafio, eu comecei a pensar sobre isso. Tanto é que, desde setembro do ano passado, a atividade física ela passou a fazer parte da minha vida. Que legal. E até então, não, porque eu não estava preocupada com isso. E aí, isso foi por um sim, né? Que foi muito difícil eu dar, inclusive, porque eu fiquei assustada com o desafio. Mas naquele momento, eu entendi que se eu não fortalecer o meu CPF, eu não vou ter um CNPJ de sucesso. E eu quero que esse Nossa, adorei isso. CNPJ... Não, eu já uso em tudo isso agora, entendeu? É meu chavão agora. E aquilo me fez pensar muito, né, sobre como eu estava vivendo. Né, que vida eu estava tendo com relação à minha alimentação, com relação à atividade física. E foi uma virada de chave. Porque, sim, para eu dar conta de tudo e de todos, eu preciso cuidar primeiro de mim. E se eu não tiver um CPF forte... né, bem cuidado, com a atividade física em dia, preocupada também, né, com essa questão dos exames, que era algo que eu estava... A gente vai empurrando, né? Acho que eu não queria pensar sobre isso. E aquele momento foi... Então, desde setembro do ano passado, que foi quando nós, né, nos conectamos, eu passei a fazer atividade física, não digo que regularmente, mas 3 vezes na semana é o meu compromisso. Então, primeiro eu, depois os demais. Já é lindo isso, gente. De setembro, mas nós estamos em fevereiro, né? E, assim, eu nunca fiz atividade física com tanta... tão longo. Frequência, com tanto Eu estou assim, muito feliz, inclusive, e grata, porque eu tenho realmente apoio, e isso faz toda a diferença. E quando eu falo, né, do ambiente, estar conectada nesse ambiente com pessoas que estão buscando essa longevidade e que querem estar melhor, isso tem feito diferença, tem feito muita diferença na minha vida. E eu tenho muitos sonhos para realizar. Eu tenho uma filha de 5 anos, que eu quero que ela... Quero vê-la crescer. Eu quero vê-la crescer, eu quero que ela, se Deus quiser. Eu adorei que a gente trabalha tanto, sai tanto. Será que ela vai querer? Eu ia ficar orgulhosa demais, mas eu quero que ela seja feliz, né? Que também aprendeu a nadar na SEMS. Não tem quem não passou por lá. Não tem quem não aprendeu a nadar na SEMS. Eu fiquei pensando muito sobre essa construção do legado. Né? O que eu quero deixar? Não para as pessoas, mas nas pessoas. Eu comecei a pensar muito sobre isso e então eu tenho muitos sonhos, projetos para a minha jornada empresarial, mas eu tenho pensado muito nessa construção da minha longevidade. Eu quero viver mais, eu quero viver melhor. Né? Não só viver mais, mas viver bem e estar aí, continuar desenvolvendo, impactando, né, e fazendo aquilo que faz o meu coração vibrar mais forte, que é ver o resultado dos meus projetos e dos projetos das pessoas que confiam, né, na nossa comunidade, que confia no meu trabalho como empresária. Então, é isso. Que legal. Sabe que eu acho que sou um pouquinho mais velha que as duas, só um pouquinho mais velha que as duas. E eu acho que um momento de virada muito claro para a mulher no tocante à longevidade é o momento que eu estou vivendo, que é o início da menopausa. Essa fase pré-menopausa, chegada da menopausa, faz com que a gente tenha uma consciência muito grande da idade. De que a idade vem e a idade pesa. A gente não pode negar. Ela traz limitações. Eu tenho um problema de coluna desde adolescente, então atividade física para mim sempre foi uma exigência para que eu me mantivesse uma pessoa ativa. A Vanessa sabe, às vezes, em que eu chego pedindo socorro, com dores no corpo inteiro por causa da coluna. E eu tenho muita consciência desde muito cedo de que eu só vou ser uma pessoa com uma qualidade de vida quando
eu faço exercício, quando eu me mantenho ativa. Quando eu paro, 1 mês de férias é o suficiente para que eu volte com dor da raiz do cabelo ao dedo do pé. Isso é muito forte. Mas a menopausa, essa chegada dos 50, eu tenho 53 anos hoje, traz isso muito visível, porque a gente passa a ter reflexos muito sono, Físicos, né? físicos, né? O sono, a disposição, o branco dos cabelos, tudo é muito evidente. E aí a gente percebe, graças a Deus eu faço exercício há bastante tempo, porque eu trago uma bagagem que está me dando a possibilidade de passar por esse momento com muito menos sofrimento do que outras pessoas, amigas próximas que eu vejo que não têm essa bagagem de atividade física. E eu não sou corredora, não sou uma pessoa mega, não. Eu faço a minha atividade ali tranquilinha, sem nenhum desempenho extraordinário, não. Mas mesmo assim, é extremamente visível a diferença. Como faz a diferença, A diferença na qualidade de vida, no nível do desconforto que esse início da terceira idade, né? Daqui a pouco, eu já aos 60, vou estar oficialmente. E eu vejo também em casa, porque o meu marido tem 61. E ele é super saudável, porque ele sempre fez atividade. Parece. Não parece. Todo mundo fala isso. Todo mundo fala. Isso me irrita profundamente. Ele parece muito... Ele é um case de sucesso. Ele é um case... Ó, Nem cabelos brancos não, ele tem. Não, ele é um case de sucesso. E ele tem também uma história de atividade física. Desde criança, ele sempre praticou muito esporte. Isso é muito evidente, porque hoje ele é um homem de 61 anos que tem musculatura, que tem disposição para uma viagem, que aguenta caminhar longos períodos, que aguenta ficar sem comer se for preciso, que abaixa, que levanta, que tem autonomia, que tem independência. Então, eu vejo isso, e vejo com os meus pais, que são mais velhos, que estão na faixa dos 80, que também estão colhendo os frutos da atividade física, de ter uma autonomia, de ter 80 anos e poder pegar o carro e poder viajar com as limitações da idade, mas sem dores excessivas. Lógico, a gente já não pode comer churrasco às 11 da noite, né? Mas enfim, mas a gente passa mal, né? mas a gente pode comer ao meio-dia e tudo bem, né? E isso é graças a essa atividade física. E quando a gente tem essa qualidade de vida, a gente não para de ter projetos. Eu acho que uma coisa está ligada à outra, né? A gente só consegue ter planos quando a gente tem disposição para ter planos. Eu terminei o meu mestrado faz 2 anos. Eu fui fazer mestrado com quase 50. Tá, mas isso é hora de fazer? Por que não? Eu me dediquei aos meus filhos, a minha profissão, a minha carreira exigiu muitas mudanças, eu não tinha tempo. O tempo que eu tinha em casa eu queria dedicar aos meninos, porque já era pouco, eu não me via fora de casa além do tempo do trabalho. A hora que eles cresceram, que eu estava mais livre, eu voltei a estudar. Agora eu penso num doutorado, talvez. Por que não, né? Por que não? Por que não? Por que não um doutorado? E não em direito, um doutorado em línguas, em letras, sim, tem tanta coisa, né? Eu tenho estudado muito as questões de gênero, tenho me dedicado aos estudos de gênero na sociedade pós-moderna. Então, plano só vem quando você tem disposição para sonhar. Eu acho que isso é o fundamental, né? Vanessa, eu tinha alguma dúvida, viu, Carmen? Eu já não tenho Deixou mais. de ter, né? Quando eu E o seu falei, CPF, né? Depois é a dessa base do seu aula, CNPJ. não falto mais. E olha que legal esses depoimentos, né? Eles vêm muito de encontro com o movimento nacional, né? A gente hoje integra não só não só o setor no segmento de fase local, mas nós estamos envolvidos, inseridos em grupos, né, de estudos, de associações a nível nacional. Então, isso que você trouxe, Lígia, é um pensamento de pós-pandemia, onde a gente vivenciou ali uma situação muito crítica, onde viu-se que não adiantava só ter dinheiro, que o dinheiro não salvou todas as pessoas, que a saúde, né, o exercício físico, quem estava mais preparado resistiu muito mais, né? Então, hoje, nesse período que a gente vem vivenciando aí, 2023, 2024, né, consolidou-se a importância da saúde. Então, quando a gente fala em longevidade, Vanessa e Carmen, é um olhar que se está tendo do mundo inteiro em relação à qualidade de vida, a ter uma longevidade mais saudável, a poder usufruir daquilo que conquistou, né? Se não tiver saúde, não consegue viajar, não consegue fazer, né, um trajeto, às vezes, mais longo, né? E hoje tem-se um estudo que é muito interessante que até está vindo
da Europa para o Brasil, que é o custo da inatividade física. O quanto isso impacta na sociedade, o quanto o poder público pode direcionar isso e canalizar isso para a saúde, para o bem-estar, para que a gente invista realmente naquilo que vai dar uma longevidade, uma qualidade de vida, e que quanto mais as pessoas estiverem mais saudáveis, né, a cabeça funciona melhor, né, a gente consegue traçar estratégias a médio e longo prazo, você consegue projetar, daqui 2 anos eu vou fazer isso. Então tudo isso ele vem imbuído dessa qualidade de vida, né? E na consequência o exercício físico que proporciona tudo isso. Karine, eu acho que a gente pensa muito isso hoje, né? Eu não quero chegar aos 100, eu quero chegar aos 100 bem. Sim. Porque se for para chegar a 100 tá bem, eu não quero. Para quê? É que eu falei, a longevidade a gente já alcançou, né? Mas agora aqui tem custo, que estar bem, aqui em que qualidade? Se é para chegar numa cama, sem nenhum tipo de qualidade de vida, a gente não quer. Porque, como é que é a música dos Titãs, a gente não quer só comida, né? A gente quer comida, diversão e arte, a gente quer de tudo. E para a gente ter isso, é muito importante fazer esse trajeto da longevidade saudável, do exercício. E, gente, infelizmente não tem outra coisa, né? Não Assim, tem. Não tem. Uma pílulazinha. A pílula é o exercício, né? A pílula é o exercício. A gente costuma associar, né, para falar, principalmente para quem não gosta, né, como se fosse uma pílula que você tem que tomar todos os dias, eu brinco com a né? Vanessa que ela na academia ela deve ter um pozinho mágico. Quando a gente começa a faltar na aula, Lígia, se prepara, você já deve ter percebido. Ela bota o pozinho na nossa água, começa a doer, um bonequinho voodoo, começa a doer tudo. Aí você fala, a Vanessa me chamando, preciso voltar. É ela me chamando. A gente percebe isso muito claramente, né? Então, assim, e o corpo começa a sentir, né? Comecei a perceber isso. Eu falei, meu Deus. Então essa preocupação, a saúde, realmente ela é a bola da vez, né? Essa preocupação é uma preocupação que vem em massa. A gente quer sair dos 5% de brasileiros que praticam atividade física e ir para 15%, para 20%. E a gente sabe que isso é possível. Então, todo mundo dessa área da saúde tem trabalhado muito com esse objetivo de alavancar e incentivar as pessoas e eu acho que mudar a ideia, que ainda muita gente tem, de que a academia é para ficar sarado, é para ser musculoso, é só para quem quer ficar com o corpo perfeito. Não tem nada a ver. Pode até ser que para uma parcela da população seja. Para um nicho, né? Um nicho para um de nicho mercado. Tudo bem, mas a atividade física não é isso, né? É para ficar sarado no sentido de sarado de saudável, né? E se a gente for analisar os números, né, 33% a gente pode com a atividade física, a gente pode diminuir o risco de doenças cardiovasculares, 50% o risco de câncer, 75% a chance de desenvolver depressão. Então, se a gente for somar tudo isso, hoje eu estava saindo da casa de uma pacientezinha que eu atendo, que tem 100 anos, e a mulher que administra ali a casa falando, né, foram R$5.000 de farmácia esse mês. Então, ela tem 100 anos, mas a que custo é isso, né? Então, eu falo assim que é igual uma poupança. Você tem que ir poupando para que se vier alguma coisa, um acidente, uma doença ou qualquer coisa que venha, você tenha a poupancinha ali para utilizar, né? Foi o que aconteceu no Covid que a Karina estava falando. Uhum. Quem tinha uma poupança maior, conseguiu resistir melhor, né? Então, é por aí. Então, meninas, caminhando para, assim, o nosso final, então vocês perceberam que elas são pilares, né? Dentro da família, dentro da empresa, na sociedade, são mulheres que estão aí empoderadas, que a gente está falando muito sobre isso ultimamente, né? Então eu queria que vocês deixassem uma reflexão para as mulheres, né, que ainda não tiveram a virada de chave, que ainda não são protagonistas das suas próprias vidas, né? Alguma coisa, porque assim, uma coisa que eu tenho aprendido muito, né, nos nossos estudos, que muita gente fala assim, não sei qual é o meu propósito. Não sei qual é o meu propósito, mas os estudos de longevidade vêm comprovando que quem vive mais e melhor, todas têm um propósito, mas são propósitos não que a gente pensa, de ganhar 1 milhão, de comprar uma fazenda. Não, é assim, eu tenho que acordar amanhã porque eu sou a responsável por levar meus netos na escola. Isso é um propósito de vida. Eu tenho que acordar amanhã porque eu faço pão para minha família inteira de sexta-feira.
Então, eles ficam esperando pão. Então, são propósitos de vida. Então, assim, a gente não precisa dar um grande passo, né? Eu costumo falar assim, são mínimos movimentos que vão trazendo todo o resto, né? Então, eu queria que vocês deixassem uma reflexão e daí podem deixar as redes sociais, se vocês quiserem, tá? Começa lá, Cá. Pode ser. Olha, eu tenho acompanhado, né, vivido no meio de várias empresárias mulheres, né, dentro da associação comercial, à frente do Assim Mulher, dentro das nossas empresas, porque hoje praticamente 70% são mulheres, né, colaboradoras mulheres, então a convivência realmente é muito grande com as mulheres. E no mundo atual, por incrível que pareça ainda, tudo ainda é muito mais penoso e mais difícil para a mulher. Então, isso que a Carmen deu de depoimento, que o pai educou a não desistir, a não pôr de lado um trabalho, né, uma carreira, eu acredito que é uma das grandes formas da mulher ela ter independência, né? É persistir. Então, tudo vai levar você a desistir, né? A ser desestimulada. Vários obstáculos que não são os mesmos obstáculos dos homens, né? Então a mulher ela precisa ter um nível de persistência e disciplina muito maior. É filho, é casa, é marido, é cachorro, é periquito, é papagaio. Então tudo às vezes te tira do foco. Então você ter um nível de persistência e disciplina realmente, talvez não a curto prazo, mas a médio e longo prazo, vai fazer você evoluir, a você ter sucesso, a você ter uma trajetória muito mais planejada e com isso vai te dar mais autonomia e mais independência. Então, né, as mulheres que estão nos ouvindo agora, persistência e disciplina. Muito bem. Palavras importantes. Muito. Inclusive, a gente quer fazer um podcast falando sobre autonomia, entendeu? Autonomia não só física, mas autonomia de tudo, né, Carmen? Financeira, emocional, etc. Vamos lá, Lígia. Bom, talvez muitas mulheres estão aqui, né, nos ouvindo e pensando, mas como é que dá conta de tudo, né? Porque empresária, juíza, família, e me perguntam muito isso também, como é que dá conta de tudo? E eu sempre digo que você dá conta de tudo aquilo que é prioridade para você. E nem tudo a gente vai conseguir dar prioridade. Então, tem determinados momentos que é mais a família, determinados momentos que é mais o negócio, mas algo que eu também tenho feito na minha vida, e eu quero, né, sugerir a você também, é que você esteja por inteiro. Eu não tenho o tempo todo que eu gostaria de estar com a minha filha, mas o tempo que eu estou com ela, eu estou por inteiro. É a qualidade desse tempo. O tempo que eu estou na empresa, eu estou por inteiro. Então, é uma dica que eu quero deixar. Não é fácil. Equilibrar pratos, né, é um grande desafio para nós mulheres que estamos à frente de negócio, mas que também queremos, né, cuidar dos nossos filhos, queremos ter tempo com os nossos filhos, queremos ter tempo, né, com o nosso marido ou com o nosso companheiro. Então, assim, não é fácil, mas se você priorizar e estar por inteiro naquilo que você colocou como prioridade, realmente vai ficar menos difícil. E a culpa vai ser menor. Porque culpa acho que nasce, né? Com a mulher. Nasce com a mulher. É cultural. Culpa, né? Então a gente sempre acha que não vai dar conta. Mas com esse olhar, e um olhar também muito com um olhar de amor, a gente se culpa demais, a gente se chicoteia demais, né? Sempre achando que não é suficiente, que não dá. Então, ter um olhar, eu dou conta de tudo aquilo que eu priorizo. Então, essa dica que eu quero deixar, e também que não basta sonhar, você tem que fazer acontecer. Né? Você está disposta a pagar o preço? Porque todas nós pagamos preços muito altos por conquistar o que nós temos conquistado, por construir o nosso legado. Então, não tem segredo, não tem receita pronta também. E não é fácil nunca, né? É fácil. Então, a gente muitas vezes olha para a Karina, que eu admiro, para a Vanessa, para a Carmen, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente hoje, e falo, nossa, uau, que mulheres, o que eu estou fazendo aqui? Que mulheres maravilhosas, que como elas têm feito, é possível nós também sermos essa mulher que você sonha, mas você está disposta a pagar o preço? Porque, minha amada, não é fácil, não. Não é fácil. Não é sorte, né? Não é sorte. Mas não é possível. Né? Então, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês.
Lindo. Ai, gente, não tem nem o que falar, né? Depois desses 2 encerramentos, boa noite, obrigada. Eu acho que as meninas sintetizaram muito. É determinação, é foco, é estar inteiro no que se faz, é amar o que se faz, é buscar sem esperar um resultado imediato, é buscar sabendo que a sociedade ainda é muito patriarcal, machista, que a mulher ela é cobrada em dobro. E essa cobrança em dobro, eu acho muito importante isso que a Lígia colocou. Nós mulheres precisamos ter um olhar de carinho com nós mesmas, não buscar a perfeição. Dá para ser tudo, dá para ser perfeito em tudo? Não, não dá. Vamos fazer o possível. Tem uma frase que eu adoro dizer para as minhas assessoras lá no fórum: entre o ideal e o possível, a gente faz o possível. Não é? Ninguém vai ser super mãe, super profissional, tudo ao mesmo tempo. A cada momento, a gente se dedica a uma coisa e vai equilibrando os pratos, como a Lígia falou. E eu acho que a palavra que eu queria deixar para as mulheres é sororidade. Sororidade ainda é uma palavra pouco conhecida, pouco falada, que é o apoio de uma mulher para outra. E ninguém melhor para promover uma mulher do que outra mulher, porque as mulheres entendem, elas sabem a realidade que elas vivem. E quando eu critico uma mulher pela escolha dela ou pela não escolha dela, porque muitas vezes não há uma escolha, há uma não escolha por falta de condição, até de exercer algum tipo de escolha, quando a gente critica a outra, a gente ajuda a rebaixar a outra. Né? Então, ter essa sororidade, ter esse olhar carinhoso para outra mulher. Ai, mas apanha do marido e não toma providência. Você não está na pele dela para saber o porquê, o que ela está vivendo. Então, em vez de criticar, ofereça essa ajuda. Seja o ombro, diga simplesmente para ela: se você precisar, eu estou aqui. E esteja lá quando ela te ligar. E esteja presente quando ela precisar. Então, esse apoio entre mulheres eu acho que é fundamental. Os homens, nisso, eles são ótimos. Eles são muito bons companheiros. Mais né? que as mulheres. Muito mais que as mulheres. E nós estamos aprendendo a fazer isso. A ser condescendente com a mulher que teve um filho recentemente. A gente sabe como é difícil ser mãe logo no início. Com aquela mulher que tem uma casa para cuidar, que não pode ter uma funcionária doméstica, então ela chega no trabalho às vezes mais cansada, ou com menos gás, ou tem que sair no horário certo, não pode fazer hora extra porque ela tem a casa para cuidar. Quando nós tivermos esse olhar umas com as outras, nós seremos mais fortes, porque a nossa rede vai estar mais coesa e nós vamos chegar lá em breve, se Deus quiser. Eu vou resumir tudo. Sensacional. Vocês não podem perder esse podcast. Depois, logo embaixo do podcast, a gente deixa as redes sociais, tá? Das empresas e do CNPJ e do CPF de cada uma, para vocês seguirem, para ver se elas estão, para vocês cobrarem lá se elas estão mesmo falando todos os projetos que elas fizeram, mas brincadeiras à parte, como reflexão mesmo, como empoderamento mesmo, quando você se sente mais para baixo, seguir mulheres que estão à frente de negócios, à frente da sociedade, faz todo sentido, né? Lembrar que o Instagram só mostra coisa boa. O Instagram só mostra coisa boa. O nosso Instagram mostra bastante realidade, então fiquem tranquilos, né? O que a gente está fazendo ali no dia a dia mesmo. Para ajudar todo mundo, como eu disse no começo, né? Nós estamos aqui para tentar fazer a diferença nessa jornada aí chamada vida. Muito obrigada, meninas. Obrigada a nós. Amei. Muito obrigada pelo convite, foi ótimo. Muito obrigada.